Passo, passo a fala a você, meu irmão. Muito obrigado, Raimundo, querido. Primeiramente, queria agradecer pela oportunidade maravilhosa de você ter nos convidado aqui. Já tivemos a oportunidade de convivermos em uma outra apresentação, cuja temática também foi na temática da defesa da vida, mas na temática do aborto. E agora temos a oportunidade de estarmos aqui refletindo com os companheiros sobre esta temática tão importante. É uma temática que tem envolvido, sobretudo, os nossos companheiros mais jovens, né? Então, podemos passar. Humberto de Campos, na mensagem Estranhos Credores, do livro Pontos e Contos, a mensagem 38, nos fala acerca de uma entidade que há muito ele ouvira falar, uma entidade que tinha uma grande beleza e tinha assim, um largo período de doação sobretudo para os irmãos mais sofredores nas cidades espirituais ou nos campos umbralinos, onde esta companheira, ao longo de todo um período de doação, ela conseguiu edificar em si uma grandiosidade, uma espiritualidade, e realmente, como Humberto de Campos ouvira falar dela, era um espírito realmente impressionante. Até que num determinado dia, no centro espírita, no local onde Humberto de Campos trabalhava na espiritualidade, ele ficou sabendo que esta entidade chamada Diana iria fazer uma palestra, iria fazer uma preleção no local onde ele militava como trabalhador, um dos locais. Chegou este dia, eis que Diana chega até o centro espírita e inicia sua fala. Todos ali reunidos para poderem ouvir a fala da nossa irmã Diana, inicia-se aquela palavra amiga, consoladora, e aquele espírito envolto naquela energia maravilhosa, passando as suas vivências da maneira mais nobre, maneira mais poderosa, como talvez Humberto de Campos não tivesse visto, e que chamou muito a atenção dele. E ao final da fala da companheira Diana, Humberto de Campos e os companheiros que assistiram, impressionados com o conteúdo da sua fala, com as suas vivências e com as suas experiências, com as experiências relatadas, foram até ela para conversar, para conhecer, para trocar energias, conversar, e foram perguntar a ela: Diana, como que você conseguiu, minha amiga, edificar em você toda essa grandiosidade? Como é que você conseguiu fazer para chegar e vir a ser esse espírito tão grandioso que há 50 anos vem servindo os companheiros nos umbrais da vida e se desvelando para auxiliar essas criaturas, e com tanta nobreza, com tanta grandiosidade? Eis que a Diana toma a palavra, agradece a eles e diz: meus amigos queridos, meu irmão Humberto de Campos, digo a você que hoje você pode me ver desta forma, mas eu posso garantir a você que para que você pudesse me ver dessa forma, foram longos e longos anos de muito sofrimento para que eu conseguisse chegar dessa forma. Nas minhas últimas 9 encarnações, aí deve dar pelo menos aí uns 1000 anos, eu fui um espírito muito ruim, muito ruim. E eu havia me perdido, e me perdi em todas essas encarnações, sobretudo por causa do trio, do ciúme, do orgulho e da vaidade. Em todas essas encarnações, sempre eu envolvida nas trevas, a partir da edificação, da construção que fazia em mim mesmo, a partir do desleixo, da desconexão com a espiritualidade, com o cristianismo. E só que na minha última vida, na vida em que eu havia me casado, tinha esposo, que era um esposo que vinha me acompanhando ao longo de muitas e muitas vidas, eu tive uma vida também muito complicada, sempre fui uma pessoa muito ruim, uma pessoa realmente deplorável. E até
que nessa encarnação os meus filhos pararam de falar comigo, meu esposo se separou de mim, nós nos afastamos. Eu vivi uma vida muito complicada. E no momento em que eu desencarnei, nesta minha última encarnação, ela contando a Humberto de Campos, para mim foi muito doloroso chegar no plano espiritual, numa situação muito difícil. E ali naquela situação errante, eu pude ver ao longo dos tempos e percebendo o quanto que eu já o quanto que eu já havia me afastado dos meus protetores espirituais, dos espíritos familiares, do meu anjo de guarda, do meu anjo protetor. Eu já estava andando praticamente por conta própria. E quando de repente me deparei meus filhos e meu ex-esposo evoluindo e ascendendo para novas oportunidades espirituais, e eu ali me encontrara sozinha naquela situação extremamente solitária e dolorosa. E quando me deparei com aquela situação, eu pensei da seguinte maneira: não, agora eu vou me entregar realmente à tristeza, ao desânimo, e vou vagar por aí. Eu estou muito triste porque isso aconteceu. E ela ficou vagando ali a esmo, junto com outras criaturas sofredoras também. E de repente, num determinado dia, ela recebeu a visita espiritual de uma criatura muito curiosa, de uma senhora, que chegou com ela e disse assim: Diana, minha filha, eu conheço você. Eu quero dizer para você que tudo que você passou, tudo, eu passei exatamente igual. Eu tive os mesmos problemas, eu vivia completamente imersa no ciúme, na vaidade, no orgulho. E gostaria de dizer para você, Diana, como é que foi que eu consegui solucionar esse problema em mim. Queria dizer para você que eu tive da espiritualidade, da misericórdia de Deus, a bênção de poder reencarnar na Terra, recebendo como filhos 4, como diz a mensagem, 4 criaturas monstruosas, crianças deficientes, espíritos sofredores que reencarnaram como filhos dela. E Diana, diante de uma vida tão sofredora, tão amarga, tão difícil, eu passei por situações muito dolorosas, minha filha. E foram 70 anos de sofrimento, 70 anos de muita dor e muito sofrimento. E eu digo a você, minha filha, que quando eu terminei essa minha encarnação após a morte do corpo, que eu me desconectei do corpo, e quando eu me deparei, chegando no mundo espiritual após a morte, eu olhei para mim mesmo, eu já não me reconhecia mais. Eu já era uma pessoa completamente diferente. Eu já sentia em mim que o ciúme e que o orgulho e que a vaidade não faziam mais parte de mim. Foram 70 anos de dor, mas foram 70 anos que conseguiram limpar o meu espírito. Diana, faz a mesma coisa, Diana. Aproveita que tu estás aqui, ora, pede sinceramente a Deus que te abençoe e que te conduza para uma nova vida. Que tu possas fazer assim como eu também. Receber irmãos necessitados para que você possa crescer, edificar em si através da forja da paciência, da construção, da resignação. Você conseguir extirpar essas coisas negativas que hoje tomam conta do seu espírito. E Diana, profundamente tocada, orou e pediu a Deus que lhe desse a bênção de uma nova encarnação. E eis que o irmão que cuidava daquela seara, que não existe nenhuma seara de sofredores na terra que não esteja sendo monitorada e cuidado por espíritos benfeitores. Eis que o responsável por aquela seara chegou até ela e disse: minha filha, nós vamos te ajudar. E foi preparada uma encarnação para ela. E nossa irmã finalmente conseguiu engatilhar o primeiro passo numa transformação. E essa nossa irmã, de repente, se viu criança, num lar muito pobre, diante da sua nova encarnação. Na sua nova casa, percebeu que em pouco tempo se passara e ela já se encontrava órfã. Seus pais haviam morrido. E ela ali crescendo sem casa, pulando de galho em galho, naquela situação muito complicada. De repente, quando menos se aperceberam, havia contraído um matrimônio com uma criatura, como diz a mensagem, uma criatura com feições monstruosas, uma pessoa muito rude. E essa pessoa lhe tratava muito mal, ela tinha um relacionamento muito ruim com essa pessoa. E diante daquela situação, como diz a mensagem, ela foi forçada a ter 4 filhos com essa pessoa. E esses 4 filhos, um acabou que nasceu cego,
2 nasceram aleijados, e o quarto filho, quando nasceu, tinha contraído a lepra. Então ela tinha 4 filhos deficientes. E de repente, quando nasceu o quarto filho, o seu esposo veio desencarnar. E ela, sem paradeiro, sem poder trabalhar, porque não tinha como trabalhar sem cuidados para poder cuidar dos filhos, acabou se vendo naquela situação de galho em galho, não sabia o que fazer, aqueles 4 filhos que eram da sua responsabilidade, e ela passando por aquelas dificuldades, aquelas grandes amarguras. Diz a mensagem, houve um momento em que ela chegou até a se prostituir para que pudesse pagar as contas e pudesse prover o necessário para os seus filhos. Diante daquela situação, passou por situações muito dolorosas, pensou muitas vezes em abandonar os seus filhos e viver de uma maneira menos difícil, até que e situações onde ela via, por exemplo, outras mães com filhos uma situação mais bem aquinhoada, e ela via e despertava aquele sentimento nela de ciúme, aquele sentimento nela de revolta, mas todas as vezes algo no íntimo dela fazia com que ela fechasse os olhos e se entregasse com resignação àquela situação, àquela oportunidade de crescimento. E a nossa irmã, diante daquela situação, passando por dificuldades e muitas amarguras, de repente perde 1, 2, 3 filhos. Então, durante a maternidade, teve que passar por essa situação. Sendo que o filho, que era o cego, ainda chegou a viver com ela mais 40 anos, até o momento do final da sua encarnação, quando ela completar exatamente 70 anos de idade e pôde desencarnar e retornar ao mundo espiritual. Nisso, Humberto de Campos e as outras pessoas que estavam com ele estavam ali magnetizados com aquela história que ela contava, e ela disse assim, agora a gente vai entender por que a mensagem chama Estranhos Credores. Ela vai dizer assim, Humberto, nesses 70 anos de amarguras que eu pude viver, a edificação que eu pude realizar dentro de mim foi algo tão poderoso, que nem que eu servisse milênios a fio, servisse todas essas criaturas ao qual eu tenho me dedicado aqui nesses locais de trevas, eu conseguiria agradecer pelas bênçãos que esses irmãos me forneceram em simples 70 anos de dores bem aproveitadas. Então, eu serei uma eterna devedora para esses irmãos, estarei à disposição do Cristo para auxiliá-lo nesses irmãos sofredores naquilo que for necessário. Desde a primeira vez que eu tive contato com essa história, na verdade eu já li essa história dezenas de vezes, dentre elas em várias eu chorei muito, porque essa história fala muito acerca das nossas oportunidades de vivenciar as dores aqui na Terra. É uma mensagem muito impactante, porque não raro a gente olha para o lado e encontra as Dianas ao nosso lado vivenciando os mesmos problemas, as mesmas dores. Pode passar, por gentileza. Então, diante dessa situação, quando a gente se depara com tamanha dor, dificilmente a gente consegue enxergar por trás disso essa lógica que a Diana conseguiu apresentar para o Humberto de Campos de maneira tão grandiosa. Porque quando a gente olha de fora, a gente enxerga, poxa, que Deus maldoso, mas que Deus mau, como é que Deus faz uma pessoa passar por tudo isso? Nossa, quanta maldade, por que Deus faz com que a gente passe por isso? E a gente não consegue enxergar essa grande escola chamada Terra e as salas de aula diversas que Deus prepara para os seus filhos, para aqueles seus tutelados, que ele vem cuidando ao longo de milhões de anos. E a única coisa que Deus nos prepara é que são os contextos nas salas de aula, portanto, os contextos que a gente possa interiorizar a obra do Cristo na inteligência e no sentimento. Foi exatamente o que a nossa irmã Diana fez. Por isso essa história é tão importante em se tratando de uma palestra sobre suicídio, onde muitas vezes, quando a gente se depara por situações muitas vezes muito menos dolorosas do que a da nossa irmã, muitas vezes a gente começa a cogitar a hipótese de abandonar as dificuldades da vida e pensar em desertar da vida pela porta falsa do suicídio. Porém, o aprendizado só depende do aluno, pois é ele mesmo quem faz a escola. Tudo depende de nós. Pode passar.
E diante dessa situação, raramente a gente consegue enxergar essa condução por trás de tudo. Esse grande propósito de Deus conduzindo os seus filhos, que pela sua própria vontade, quis que os seus filhos, desde o momento em que a gente veio desenvolvendo o nosso princípio inteligente e vimos a nos tornar os espíritos inteligentes que somos do hoje, ele veio cuidando da gente como um pai amoroso vem cuidando do seu filho. E poucos nos damos conta desse cuidado que Deus vem tendo com a gente, exatamente como mostra a imagem. Muitas vezes a gente imagina uma imagem dessa, alguém aí no meio dessas inúmeras flores, ajoelhados, chorando por conta dessas dificuldades. Mas, simbolicamente, é como se Deus fosse tudo isso. A liberdade dos pássaros, a beleza que nos circunda, a misericórdia do perfume das flores, tudo nesse planeta escola Terra vem nos lembrar a misericórdia de Deus, dizendo assim: meu filho, levanta. Eu sei que você está passando por essas dores, eu sei que você está passando por essas dificuldades, mas levanta, meu filho, que eu sei que você é capaz, porque nós não preparamos um fardo maior do que você pudesse suportar. Pode passar, irmão. E diante dessa situação, como a gente pode ver na questão 607A do Livro dos Espíritos, Deus vem cuidando da gente desde o momento que a gente vinha elaborando o princípio inteligente, até com que a gente pudesse ser o espírito inteligente que a gente é hoje. Até com que a gente entrasse no período de humanização. Sim, nós fomos sim aquela baratinha pequenininha, há milhões e milhões de anos atrás, e estamos evoluindo ao longo de milhões e milhões de anos. Pode passar, irmão. E da mesma forma a gente vê também no livro No Mundo Maior, no capítulo 3, o livro Mundo Maior de André Luiz. O escritor espiritual fala para André Luiz: desde a ameba, na tépida água do mar, até o homem, vimos lutando, aprendendo e selecionando invariavelmente para adquirir movimento e músculos, faculdades e raciocínios. Experimentamos a vida e por ela fomos experimentados milhares de anos. Isso tudo, nosso princípio inteligente evoluindo, nas pequenas células que existem ali naquele espírito que estava se formando, elas vão se aglutinando, essas experiências todas, basicamente estão aqui, dentro de nós. Pode passar, irmão. E Deus quis que assim fosse, porque diante da sua inteligência grandiosa, ele quis, por um motivo que a gente não sabe qual é, ele quis que todos nós aprendêssemos tudo isso de maneira sozinha. Então, todas essas experiências que estão aqui no nosso espírito hoje, tudo que a gente sabe hoje, tudo que nós sentimos hoje, foi fruto de milhões e milhões e milhões de anos de aprendizado e de evolução. Como diz na questão 115 do Livro dos Espíritos, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Pode passar, irmão. E diante desse grande contexto, Deus tem uma maleta de ferramentas para nos ajudar a nos aproximarmos dele. E uma das grandes ferramentas misericordiosas que Deus nos fornece é o instrumento da reencarnação, que, como nos diz aqui, o objetivo principal da encarnação é nos aproximar de Deus, chegarmos mais próximo à perfeição. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que, nessa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. A gente percebe como se fosse Deus criando, edificando de uma maneira amorosamente inconcebível para nós, edificando uma família, desde a pequena amebazinha até do átomo ao arcanjo. Então a misericórdia e o amor de Deus, a gente como pais, a gente pensa, nossa, poxa, eu tenho o trabalho de cuidar do meu filho, eu tenho que acordar de madrugada para poder dar de mamar, para poder trocar fralda, e muitas vezes a gente reclama daquelas dificuldades de cuidar de uma criança. E Deus está cuidando da gente há milhões de anos. Carinhosamente, amorosamente, vem cuidando de nós. Pode passar, irmão. Só que isso não significa que esse processo evolutivo venha a ser um processo fácil. Ele é desafiador, porque não existe nada na vida que aconteça sem esforço.
tudo na vida é um processo paulatino de esforço, de crescimento, de autoengrandecimento. Então, os instrumentos estão aí. Mas, como disse o Cristo, se você quiser seguir esse caminho, negue a si mesmo e tome a sua cruz. Porque as dificuldades vão vir, porque elas foram preparadas justamente para isso, para que você se desenvolvesse. Mas, para isso, você ia ter que se esforçar, negar a si mesmo e passar, como mostra a imagem, passar com a cruz do Cristo pela ponte e transformar a cruz do Cristo numa ponte diante dos buracos ou dos precipícios das possíveis adversidades. Pode passar, irmão. E diante de um processo como esse, muitas vezes, muitas pessoas veem essa situação, se deparam com essas dores, com essas dificuldades e por ignorância, no sentido de ignorar, acabam lentamente sucumbindo com a ideia de desistir. Muitas pessoas desistem, caem em depressão, não conseguem coordenar as mais variadas dificuldades do qual a vida lhes apresenta, que Deus, na sua misericórdia, proporcionou. E pode passar, irmão. E é esse o momento em que o encarnado começa a pensar em suicídio. E, sobretudo, para aquele que não tem esse entendimento, esse esclarecimento. Então, quando a pessoa não tem esse esclarecimento, o pensamento de abrir, toque aquela porta falsa do suicídio, ele parece ser uma situação acalentadora. Pode passar, irmão. Algo muito acalentador. Resumindo, a pessoa não tem a compreensão espiritual do contexto onde está inserido, e essa incredulidade leva a pessoa àquele sentimento de vazio existencial, de falta de propósito, de conexão com algo maior que lhe dá sentido de viver. E isso faz com que a pessoa se conecte com ideias no sentido de: se eu não tenho sentido, se nada aqui ao meu redor vale a pena, se eu não consigo ver sentido de viver, se eu não consigo ver sentido na existência em que eu estou vivendo, por que eu ainda estou vivendo isso? Por que eu ainda estou vivendo? É nesse momento que a gente vê aqui, ó, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 14 e 15. O suicídio é a loucura. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. Se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente, e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. Essa é a lógica. Essa é a lógica que passa pela cabeça da pessoa que não tem, não tem essa compreensão. Só que o nosso propósito aqui é justamente, pode passar, irmão, o nosso propósito é justamente esse, de auxiliar a aclarar esse pensamento de: será que Deus nos colocaria numa furada e nos colocaria numa situação por capricho de maldade e nos faria vivenciar situações dolorosas por nada, só para nos fazer mal, ou então simplesmente ele nos deixou aqui na Terra e nos abandonou e não cuida mais de nós, e não nos dá os meios, os instrumentos para que a gente consiga passar por essas situações desafiadoras e conseguir extrair o melhor diante do propósito principal de um encarnado? Pode voltar, irmão. Será que Deus nos deixaria sozinhos? E é diante dessa situação que a gente gostaria de apresentar para vocês. Deus, ele cuidou da sua vida, cuidou da minha pobre vida e da vida de todos os irmãos da Terra, cuidou de todos os detalhes. Ele cuidou de ele escolheu, sabia todos os irmãos que ele ia colocar na nossa vida para que nos preparasse a encarnação que nós estamos vivendo hoje. Ele selecionou as melhores pessoas para operarem o processo reencarnatório, que é um processo muito complexo, mas é um processo que exige, sim, a participação e a condução. Pode voltar lá. Que exige o processo, um processo especializado de cooperação de irmãos e companheiros que se voltam com amor e dedicação para nós, do qual muitas vezes a gente não faz nem ideia de que fizeram isso para a gente. A gente está aqui vivenciando nossas dores, pensa: poxa, ninguém cuida de mim, minha vida não presta para nada, ninguém se preocupa comigo, alguma coisa assim. E a gente vai ver cenas daqui nos próximos slides impressionantes que gostaria que você continuasse para conferir. E também Deus preparou amigos que pudessem nos auxiliar depois de encarnado para que a gente tivesse as melhores condições e todas as inspirações possíveis para que a gente pudesse
passar pela provação, pela dificuldade, ou pela expiação, ou pelo desafio, melhor dizendo, que Deus nos preparou para que a gente pudesse crescer, conforme um propósito pré-estabelecido no desenho de uma encarnação. Pode passar, irmão. Agora eu queria conversar com vocês sobre esses amigos que preparam a nossa encarnação, de uma maneira muito rápida, que o nosso foco principal aqui não é esse, mas de uma maneira muito rápida. Por exemplo, no livro Missionários da Luz, a gente vê esse cuidado e esse zelo de André, do Pai Criador, auxiliando, por exemplo, no caso específico do preparo da reencarnação dos seus filhos. Então, por exemplo, aqui a gente vê uma imagem do pavilhão de reencarnação, no capítulo 12 do livro Missionários da Luz, de André Luiz. Pode passar. Aí, adentrando no pavilhão, aqui André Luiz se encontrando junto com o Alexandre, e mais com o Manassés, que vai, vamos dizer assim, ser vai se soronhar o André para conhecer ali aquele pavilhão. Pode passar. De repente, quando o André olha para aquilo, meu Deus, o que é isso? E o André Luiz toma conhecimento de que todas as encarnações daqueles que passavam pelo nosso lar especificamente, olha só o cuidado que os técnicos de reencarnação tiveram com o corpo das pessoas que reencarnaram por essa cidade espiritual. Vários desenhistas, pessoas ali especializadas em embriologia e anatomia, pode passar. Vários quadros da fisiologia humana. O André Luiz ficou impressionado quando ele viu aquilo. Meu Deus! Então, as pessoas têm seus corpos desenhados antes de reencarnarem? Sim, pode passar. Aí, em determinado momento, por exemplo, chegou esse senhor Jovino lá e ele começou a discutir alguns detalhes da dele. Aí o André Luiz falou, meu Deus, então a gente discute detalhe de um projeto reencarnatório? Ele está segurando um rolo ali na mão dele, tá vendo? Aquele rolo é um projeto reencarnatório que ele levou para casa para estudar, para pensar, para saber se ele achava que aquilo era realmente a proposta melhor para ele, conforme a assessoria de espíritos superiores que estavam auxiliando ele naquele projeto. Pode passar. Por exemplo, a irmã Anacleta, estava também outra pessoa que veio junto com o Manassés, discutindo o plano reencarnatório que ela iria reencarnar com 4 filhos, do qual ela teve situações pregressas, e no plano reencarnatório ela gostaria de recebê-los como filhos para poder auxiliá-los. Então o André Luiz ficava acompanhando aquilo tudo e vendo, meu Deus, olha o cuidado de Deus com a vida das pessoas, pode passar. Este é um outro caso de uma outra pessoa que, olha, no momento que o André Luiz descreve, veja só, o desenho que está nessa folha de papel, o desenho do corpo que essa pessoa que está aqui discutindo o seu plano reencarnatório junto com o Manassés, pode passar para o próximo. No momento que eles estavam discutindo sobre as doenças e o momento em que ele iria desenvolver as doenças no corpo físico, aquelas manchas pretas ali que a gente está vendo, eles estavam discutindo qual seria a doença que ele iria desenvolver, em que idade, para que ele pudesse, mediante esse ensejo, superar aquela dificuldade física e edificar coisas portas adentro do seu coração. Pode passar. Então vocês vejam, olha o cuidado desses irmãos espirituais. E no capítulo 13, no outro capítulo, o André Luiz teve a oportunidade de ver o caso específico de uma pessoa chamada Segismundo. Só que esse do Segismundo ele já conheceu com mais detalhes, que é um caso muito interessante. Então, André Luiz chega até a casa dos pais de Segismundo. Pode passar. Então, todo esse cuidado é porque o Segismundo era um espírito que era um espírito antagônico ao Adelino, que é esse irmão que está sentado ali na mesa. O Segismundo é esse irmão que está sentado aqui no sofá, com cabeça baixa, passando por aquele estado complicado das dificuldades em que se encontrava ali e também da proximidade com a sua futura mãe. Pode passar. Então, quando os espíritos chegam lá, estava naquela situação, o Adelino brigando com a esposa. Então, os espíritos chegaram por trás e pode passar. Aí sugeriram com que a criancinha mudasse a prosa da conversa com os pais para que já preparasse para que naquela noite o Adelino, que é esse irmão aí que vai ser o pai do futuro Segismundo, que vai reencarnar, ele vai ser pai de Segismundo, para que ele pudesse, durante esta madrugada, primeiro, se encontrar com o seu antigo inimigo espiritual, que era o Segismundo, do qual ele tinha um profundo sentimento de repulsa. Pode passar. Pode passar.
Então, ó, eles conseguiram inspirar a partir de uma simples fala inocente do filhinho atual deles, que seja o mundo vai ser irmão desse garotinho. Então aí conseguiram se voltar para esse sentimento de prece, pode passar. E logo depois, no momento, no momento do sono, eles se desprenderam do corpo. E olha a quantidade de espíritos no quarto dele. Qual é o objetivo deles? Pode passar. É primeiro fazer com que o Segismundo pudesse se encontrar com seu antigo inimigo espiritual. Pediu perdão para ele, pode passar. Pediu perdão para ele, para que ele pudesse, depois desse perdão, olha, quando ele perdoou, tirou aquela massa de coisa ruim que ele guardava de rancor do Segismundo ao longo de muitas vidas, quando ele se encontrou com o Segismundo. Então eles conseguiram, primeiramente, antes de falar em encarnação, se perdoarem. Pode passar. Então isso já foi um primeiro passo, para que ele pudesse receber o seu antigo inimigo espiritual numa nova encarnação. Então, diante dessa situação, eles ficaram satisfeitos com essa possibilidade. Agora eles iriam iniciar a preparação da encarnação. Então, olha só o cuidado. Então, lembra que nós falamos acerca dos amigos que preparam a nossa encarnação? Mostramos como que é desenhado um projeto reencarnatório de maneira muito resumida e muito rápida. Mas agora a gente está vendo como é que os amigos vão operar essa reencarnação. Vejam aí a quantidade de pessoas que nos envolveram e participaram ativamente da encarnação atual do qual nós estamos vivendo hoje. Então, aqui a gente vê os espíritos chegando novamente na mesma casa. Pode passar. E o técnico Alexandre está olhando o mapa cromossômico do Adelino, buscando encontrar as melhores possibilidades de auxílio com recursos magnéticos nas suas propriedades hereditárias de Segismundo. Olha o nível da complexidade da coisa. Pode passar. E acontece que, um pouco antes do momento de encarnação, o espírito fica próximo da mãe e ele começa, ao se conectar com a sua futura mamãe, muitas vezes antes da relação sexual, ele já começa se afinizando com a mãe, já começa a ficar próximo da mãe, e já vai. E essa afinização, naturalmente, como diz no livro A Gênese, naturalmente vai causando aquele estado de perturbação no espírito, uma perturbação peculiar. Pode passar. E conforme este caso especificamente, os espíritos conseguiram dar um passe em Segismundo, naquela situação de perturbação pré-encarnação, e pode passar. Diminuíram o seu corpo, colocando naquele formato de bebê. Pode passar. Agora vejam só, isso tudo para que Segismundo pudesse ser entregue pela vozinha da esposa do Adelino, e a vozinha pudesse entregar para a mãe e para o pai o seu futuro filhinho, ainda no mundo espiritual, ainda não tinha acontecido a relação sexual, ainda no mundo espiritual. Olha a proposta, vejam, só pode passar. E numa grande festa no mundo espiritual, gente, olha a quantidade de pessoas, olha quantos espíritos que estão ali vibrando positivamente e orando e fazendo os melhores votos de sucesso para essa nova encarnação desse antigo inimigo espiritual de Adelino. Pode passar. E eis que é entregue pela vozinha para a esposa do Adelino, entregue a criança no seu colo. E pode passar. Momento de sublime alegria, de comemoração, de alegrias, de flores. Pode passar. Naquela mesma noite, após o ato sexual, o Alexandre, que é o técnico de reencarnação, eis o amigo que, ao longo de muitos amigos, fez parte desse projeto para que o Segismundo pudesse reencarnar. Vejam a quantidade de pessoas. Aqui ele selecionando, conforme o mapa cromossômico, o espermatozoide mais apropriado, mais indicado para poder gerir o corpo do bebê e para fecundar, iniciar o evento da fecundação no óvulo da esposa de Adelino. Pode passar. Após esta fecundação com o espermatozoide escolhido, os espíritos estão dando a sustentação fluídica para que haja a reencarnação do nosso amigo Segismundo. Pode passar.
E eis que o trabalho foi concluído e eles retornam para nosso lar. Pode passar. Vejam a grandiosidade da coisa. Pode passar adiante. Então, esses foram os amigos que prepararam a nossa encarnação, os que operaram a nossa encarnação, e ainda tem os amigos que durante a encarnação do Segismundo, que o Segismundo aqui sou eu, você, e somos todos nós, que nós teremos todo o apoio, todo o cuidado, todo o carinho. Pode passar adiante. Que são os nossos espíritos protetores, os nossos espíritos familiares e os nossos espíritos simpáticos, que são os irmãos que vão estar incessantemente ao nosso lado, nos dando proteção, a inspiração, cuidando, nos advertindo em sonho, nos advertindo na nossa consciência, os melhores caminhos a seguir e criando as melhores situações para que a gente tenha sucesso ante este projeto reencarnatório do qual estamos vivendo. Pode passar. Só que muitas vezes, mesmo assim, as dores são muito grandes e a gente cogita mesmo assim, diante daquelas situações dificultosas e que todos nós vivemos e sabemos que são situações muito respeitáveis. A gente precisa ter muito carinho, muito cuidado, muito amor, muito zelo na hora de julgar, quando nos deparamos com as situações mais variadas de dores na Terra, que a gente tem que ter muito carinho, muito respeito por todas elas. Mas sabemos que muitas vezes o espírito não consegue sozinho, por sua falta de vontade, sua força de vontade, suportar dificuldades. E pensa mesmo assim em suicídio. Pode passar. Só que uma coisa que a gente precisa saber é que o suicídio, ele nunca vai dar aquilo que o sofredor quer. O sofredor quer o quê? Ele quer um pouco de paz. Ele quer se livrar daquela dor. Então a pessoa busca a porta falsa do suicídio para quê? Para se livrar da dor. Só que a pessoa que se volta para a porta dolorosa e cruel do suicídio, na verdade, ela vai aumentar ainda mais a dor que ela já está sentindo e ainda vai fazer ela, que duraria um pouco tempo, vai fazer com que ela dure muito mais tempo do que o tempo que era previsto para que aquela dor fosse suportada. Pode passar. Portanto, nunca o suicídio vai ser a melhor opção. O suicídio é a opção mais desastrosa e a opção mais dolorosa, complexa e complicada, do qual qualquer ser humano pode optar. E para que a gente possa entender um pouco melhor, vamos entender um pouquinho melhor. Basicamente, nosso corpo físico, a gente vai entender um pouco a parte biológica para a gente entender o porquê desse sofrimento. O que o suicídio acarreta, o que a biologia e as imposições das leis de Deus acarretam para que a gente passe por toda essa dificuldade que eu estou aqui falando para vocês, conforme nos ensina a doutrina espírita. Basicamente, nós somos formados de espírito, somos o que nós somos, é a nossa individualidade, e corpo físico, porém, nas mais variadas densidades. O espírito, o que é? É o princípio inteligente do universo, conforme a questão 23 do Livro dos Espíritos no Norte. Pode passar? Só que existe um corpo espiritual chamado perispírito, que é um corpo que ele é um corpo é uma matéria menos densa do que a do corpo físico, e ela envolve o nosso espírito. É o perispírito. Pode passar. Porém, entre o perispírito e o corpo físico, há necessidade de que exista uma cola. Essa cola chama-se duplo etérico. Pode passar. Duplo etéreo ou corpo etérico. Pode passar. E é nesse corpo etérico que vai se residir os nossos comentários. O corpo etérico, pode passar. Ele é a parte material, ele é um revestimento do perispírito, como se fosse uma cola, para que haja a necessária ligação entre o perispírito e o corpo físico. Ele é feito de matéria também. Quando o nosso corpo físico morre, após o completo desenlace do nosso perispírito com o corpo físico, o corpo espírito vai se desintegrar, vai apodrecer, vai entrar em processo de decomposição, e esse duplo etérico, ele morre junto com o corpo. Ele é como se fosse o revestimento do perispírito. Pode passar. Só que existe uma coisa muito interessante, como nos mostra no livro Perispírito, de Zalmínio Zimmermann. Tudo indica, a propósito, que a carga de energia vital
contida no duplo etérico condiciona basicamente a maior ou menor longevidade do ser humano. Esse duplo etérico, ele é como se ele fosse uma garrafinha. Melhor, é como se ele fosse um tanque de gasolina. Um tanque de gasolina que faz essa ligação entre o corpo físico e o perispírito. E quando a gente reencarna, conforme o nosso projeto reencarnatório, a gente recebe uma quantidade de gasolina. Essa quantidade de gasolina, ela vai sendo consumida com o passar dos tempos, vai sendo consumida com o passar, até que quando finaliza a quantidade de energia, é justamente no momento em que chegou o momento do desencarne, o momento da passagem, o término projetado, desenhado da nossa encarnação. Então, o duplo etérico, ele recebe uma carga de energia vital responsável para lhe dar a vitalidade pela quantidade de tempo que a pessoa vai ficar na Terra. Pode passar. E o duplo etérico, é mais como se ele fosse uma espécie de duplicação do corpo físico. Portanto, quando o espírito, ele no momento da encarnação, desde o momento que a criança vai crescendo, aos 7 anos de idade, essa encarnação é completa, mas a encarnação ela se inicia muito antes da encarnação, lógico, mas fisicamente falando, é quando, desde o momento da concepção, que o espírito está ali conectado naquele processo de embriogênese, no processo de divisão celular, durante o processo do crescimento do embrião, do feto, e depois, posteriormente, uma criança. Essa ligação do duplo etérico com o corpo físico é célula a célula. Portanto, existe uma ligação intrínseca, como se fosse um enlace. É um processo de enlace. Tanto é que o desencarne, ele não é como se fosse acabou, aperta o interruptor. Tá. Não é dessa forma. Na verdade, o desencarne ele é um desenlace. Então, é um processo de desenlaçamento. André Luiz, num dos seus livros, que eu não vou me lembrar aqui agora, qual é a fonte, ele mostra um passo a passo cuidadoso de como é que funciona o desencarne. Então, existe um processo de passos que vai desprendendo o espírito aqui no coronário, aí vai desprendendo o espírito do corpo físico, vai desprendendo esse duplo etéreo, de maneira que vai se desenlaçando o corpo físico do corpo espiritual. Pode passar. Então, o desencarne, ele é como se fosse, ele é um desprendimento molécula a molécula. Então, como nos mostra aqui no livro A Gênese, no capítulo 11. Mantida que era por uma força atuante, tal união se desfaz, logo que essa força deixa de atuar, ou seja, a perda da vitalidade. Então, o perispírito se desprende molécula a molécula. Existem, portanto, moléculas perispirituais e moléculas biológicas, que ambas são compatíveis e se conectam umas com as outras, como se fosse num processo de conexão, de ligação, célula a célula. Conforme unira e ao espírito é restituída a liberdade. Pode passar. Então, o desencarne ele é um processo gradual, como se fosse um desenlace. Não é uma forma abrupta de se desenlaçar. Olha, por exemplo, na imagem, mostra o irmão que está desencarnando e a partir de passes especializados, o perispírito ele vai se desprendendo gradualmente do corpo físico na velocidade proporcional a cada indivíduo. Pode passar. Então, quanto mais rápido e quanto mais lento, vai depender da conexão espiritual do companheiro que está desencarnando. Quanto mais espiritualizado, quanto mais conectado com a realidade espiritual, mais suave é esse desenlace. Quanto mais sensualizado, apegado aos valores da matéria, ou seja, quanto mais ele for embrutecido, mais esse desenlace vai demorar. Em certos indivíduos é às vezes muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Esse caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Verifica-se com alguns suicidas. Então, isso está na questão 155A do Livro dos Espíritos. Pode passar. E a perturbação que se segue à morte, nada tem de penosa para o homem de bem, que se conserva calmo, semelhante em tudo a que acompanha as fases de um tranquilo despertar, na questão do Livro dos Espíritos 165. Então, o processo de desencarne é um processo de desenlace molécula a molécula. Pode passar. E esse processo de sofrimento, ele é proporcional à quantidade, ao quanto mais lento for o desprendimento. Então, quanto mais espiritualizado, mais rápido é o processo de desencarne.
Mas quanto menos espiritualizado, mais demora o processo de desencarne, é mais perturbador. Pode passar. Agora, quanto ao suicídio, tudo isso que nós falamos foi só para entendermos o porquê da imposição, o porquê da dificuldade biológica que o suicídio se envolve. Pode passar. A gente fez um desenho aqui, muito curioso, que ele desenha uma linha cronológica de uma encarnação. Aqui a gente consegue perceber, por exemplo, ali naquele quadradinho preto, a gente percebe, por exemplo, o nascimento de uma pessoa numa encarnação. Logo abaixo tem a falência do corpo físico, ou seja, a vitalidade, é a presença de energia vital naquele corpo físico e a condição biológica daquele corpo de sobreviver também. Então, à medida que a cor marrom vai se enfraquecendo, é quando vai sendo o término natural da reserva de energia vital do duplo etéreo. Então, quanto mais espiritualizado, logo embaixo, a gente vê, por exemplo, uma pessoa espiritualizada desencarnando e mais embaixo uma pessoa muito materializada e não espiritualizada desencarnando. Perceba que a cor azul vai ficando de escuro e vai ficando mais claro, fazendo uma alusão, por exemplo, ao processo de espiritualização, a você que é religioso, a você que se volta para o bem, para a caridade, que está o tempo inteiro cultivando bons pensamentos, que procura ser sempre uma pessoa solícita, auxiliar as pessoas que estão ao seu redor, se voltar com amor para as pessoas, com compreensão de resignação diante das dores do mundo. E essa pessoa ela vai lentamente se desprendendo da matéria. Ao passo que, como você vê aqui em cima, assim que o corpo físico falece, logo existe o espírito está liberto e existe o processo de desencarne concluído. Com isso, o duplo etéreo se desfalece juntamente com o corpo físico e o perispírito acompanha sempre a pessoa. Já para uma pessoa muito materializada, a gente percebe que acontece diferente. Por exemplo, vê como a cor azul escura vai ficando bem mais escura e mesmo depois da morte do corpo, a gente vê como se fosse... A gente tem que colocar uma linha assim para entender esse meu gráfico aqui. É coisa de engenheiro, porque como sou engenheiro, eu adoro essas coisas com gráficos, então eu acho interessante para entender essas coisas de maneira mais cronológica. Então você percebe que, por exemplo, colocando uma linha exatamente no momento do término natural da reserva de energia vital do duplo etéreo, perceba que uma pessoa pouco espiritualizada, ela demora bem mais tempo para poder se desconectar do corpo físico, para se encontrar liberto, portanto, desencarnado. Esse desenlace, ele é muito mais demorado. Desenlace célula a célula, ele é muito mais demorado. Só que o que acontece com o suicida é completamente diferente. Porque o que acontece? A gente já vai pular para a parte aqui de baixo, olha, forma de morte, suicídio. Se a pessoa, por exemplo, veja essa linha vermelha que eu coloquei aqui, se a pessoa, por exemplo, se suicidou no metade da sua vida, lembra do tanque de gasolina? É como se fosse uma alusão à quantidade de energia vital impregnada no duplo etéreo. Lembra que ela estava ali a todo vapor, com toda a força? Quando a pessoa corta a sua vida abruptamente, como diz o Emmanuel aqui, com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra. Portanto, o suicídio não é previsto. É algo imprevisto. É realmente uma situação de falência que a pessoa se envolveu por não ter suportado determinada adversidade, determinada dificuldade. Ela corta abruptamente e ficam muitos pontos do duplo etéreo com o corpo físico ligado, e existe uma energia no duplo etéreo que conecta o corpo físico que não deixa com que haja o desencarne, portanto, desenlace. Então, o que é que vai acontecer? Se o espírito tinha 60 anos de vida programado para poder cumprir toda a sua encarnação, a pessoa se suicidou com 25, a pessoa tem energia no duplo etéreo dos 25 anos até os 60 anos de idade, que vai ser o período em que a pessoa vai estar conectada com o corpo. E esse estado de perturbação, ele vai durar dos 25 aos 60 anos de idade. Então pode passar, por gentileza. A gente vê no livro Céu e Inferno. O espírito do suicida fica ligado ao corpo até o termo dessa vida. Ou seja, se era para ser com uma encarnação para durar 60 anos e a pessoa se suicida com 15, o espírito vai ficar conectado ao corpo físico durante todos esses anos. E até inviabiliza o resgate dessa entidade, porque a perturbação que ela vivencia é tão grande que ela não consegue nem sequer ser atendida para que possa recomeçar, para que possam minorar os seus sentimentos. Pode passar.
E no livro Memórias de um Suicida, a gente vê um relato no capítulo 8, Torre de Vigia, uma situação muito interessante, em que mostra-se que os espíritos, a gente fez aqui um desenho de uma torre, tentando representar o que mostra no livro, existem aparelhos sofisticados numa torre, na colônia de Maria, lá um local que sempre Maria, né, cuidando dos sofredores, que somos todos nós, Maria Mãe Santíssima, nossa amada mãezinha que está sempre cuidando e amparando os sofredores. Maria nunca esquece da gente. Maria é bênção de Deus para a Terra. E acontece que, por exemplo, nessa torre de vigia específica do capítulo 8, eles têm aparelhos extremamente sofisticados que conseguem monitorar essa energia vital dos espíritos que estão ali no Vale dos Suicidas para que após, vamos dizer assim, acabar essa gasolina, essa energia, ou para que ela se enfraqueça um pouco mais, imediatamente equipes socorristas vão até lá e resgatam o espírito para que depois que isso se apacente um pouco mais, para que ele consiga ser atendido, né? ser cuidado. Né? Pode passar, por gentileza. Tivesse, olha, sempre que um condenado tiver extinguido ou mesmo aliviado o carregamento de vitalidade animalizada, esteja ele sinceramente arrependido ou não, avisaremos o serviço de socorro da vigilância, o qual partirá imediatamente ao seu encontro, trazendo-o para a guarda da legião. Pode passar. Então Kardec pergunta aos espíritos: tem o homem o direito de dispor da sua própria vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa uma transgressão desta lei. Não é sempre voluntário o suicídio? Os espíritos respondem a Kardec: o louco que se mata não sabe o que faz. Mas afinal, o que é o suicídio? Muitas vezes a gente pensa que se a pessoa só se mata, de fato aquilo ali já é já é um suicídio. Mas existem muitos atenuantes e muitos agravantes. Isso tudo depende da intenção. Pode passar, por gentileza. E muitas vezes, só o arrependimento para esse irmão que se suicidou, bem o sabeis, é apenas ele um prelibar indispensável à reabilitação. Mas não é o bastante para libertar o culpado de todas as penas. E Deus não se contenta com as promessas, sendo preciso a prova, por atos, do retorno ao bom caminho. Pode passar. A próxima reencarnação após o suicídio. Nós vamos ver aqui 3 casos, sabemos que são os mais variados possíveis, mas 3 casos de maneira muito rápida, para a gente ter uma noção do que acontece com o suicida no momento do desencarne. Aqui a gente vai ver um caso do livro Memórias de Suicida, do irmão Mário Sobral. Esse irmão, ele era um companheiro que ele era uma pessoa que ele era um universitário em Portugal, e ele era casado, e ele tinha 3 filhos. E nisso que ele tinha esses filhos, de repente ele se apaixonou por uma pessoa chamada Eulina, e ele se perdeu loucamente na paixão por ela. E naquela situação, esse irmão esqueceu dos filhos e se voltou totalmente para ela. E como ele era bem de vida, ele era uma pessoa realmente jovem, muito sedutor, uma pessoa muito enfim, um jovem mesmo na flor da idade, se apaixonou por ela, e ela, Eulina, que se relacionara com ele, já não tinha esse mesmo sentimento por ele. E acontece que ela apenas usava ele, usava todo o dinheiro dele, todos os recursos que ele tinha, e na verdade só fazia usar ele, mas não gostava dele. Até que num determinado momento ela acabou o relacionamento com ele, e ele, desesperado, foi até a casa dele, implorou para que ela pudesse continuar no relacionamento, implorou, ela não quis. Nisso ele provocou uma discussão, acabou desencarnando a moça com golpes de violência e depois se suicidou logo em seguida. Então, no capítulo, pode passar, no capítulo 22, no final do livro, passa mais uma, no capítulo 22, no final do livro, uma expedição de socorro vai até a casa desse irmão para ver a situação que ele se encontra. Como ele acabou desencarnando essa moça, estrangulando ela, quando ele chegou no plano espiritual, ele não sentia as mãos dele. Ele sentia como se as mãos dele tivessem sido tão injustas que ele não as merecesse mais ter. Então, no próprio plano espiritual, ele não sentia. Então, quando ele chegou após a sua reencarnação, e assim,
tentaram fazer de todas as formas para que esse irmão fosse atendido, para que ele pudesse nas atividades ali de socorro no Hospital Maria de Nazaré, onde eles estavam, ali naquela colônia de restabelecimento para suicidas, mas ele estava tão envolvido com aquele sentimento de culpa que nada fazia com que ele conseguisse receber o atendimento. Ele queria encarnar novamente para poder espiar e esquecer aquela culpa que estava basicamente martirizando seu espírito. E ele voltou para a Terra, no local muito pobre. Sua habitação miserável, construída em frágeis tábuas de pinho e folhas de zinco, arruinado pelo tempo, é a expressão da mais sórdida miséria dos brasileiros jungidos ao fogo de expiações dolorosas na reconstrução sublime de si mesmo. Nasceu muito pobre, muito miserável. Enfermo e nervoso, atacado de estranha enfermidade que lhe tortura a traqueia. Por quê? Porque ele havia se suicidado se enforcando. Como os canais faríngeos, o que leva frequentemente a crises penosas atraindo febre alta e tornando-o afônico. Sem família, porque outrora em Lisboa ultrajou o círculo familiar em que havia nascido, honrado e amorável, que a providência lhe permitira a fim de que o seu contato virtuoso se munisse de boa vontade para realizações honestas. Pobre, miserável, mesmo faminto, porque não foi depositário fiel no pretérito dos bens materiais que o céu lhe confiara. E esse foi o cadinho, conforme o caso inicial em que nós falamos, da Diana, a primeira mensagem da nossa palestra aqui, Estranhos Credores. Esse foi o cadinho, esse foi o forno onde Deus resolveu auxiliar o nosso irmão Mário Sobral para ele poder se recuperar e transformar o seu coração e edificar virtudes por meio dessas dificuldades. Pode passar, por gentileza. Um outro caso no livro no livro Entre a Terra e o Céu, é um caso de um garotinho que era um casal que, na verdade, era o nosso irmão. Era um casal que teve 2 filhinhos e a esposa morreu, que era a Odila. E essa esposa que morreu, ela, logo depois, o seu antigo marido teve uma outra parceira chamada Zumira, e essa Zumira tinha muito ciúme dos filhos, sobretudo do filhinho, porque ele cuidava com muito amor, com muito carinho desses filhos. E Zumira, na situação em que se encontrava de ciúme, começou a acalentar as possibilidades de assassinar essa criança com ciúme, porque queria o amor do marido. E acontece que, de repente, um dia em que eles foram para a praia, ela aproveitou do ensejo da praia, foi estimulando o menino a ir para a praia cada vez mais ali e tal, para que ele pudesse alçar experiências mais fundas na praia, e o menino acabou se afogando e morreu. Então é uma longa história, né? Mas ficou naquela situação muito complicada. A mãe do menino que tinha morrido, a Odila, virou obsessora dessa Zumira e viu ela matando o seu filho na última encarnação que teve, né? E acontece que depois, no outro capítulo, no capítulo 4, nós vimos saber que esse menino que morreu com 7 anos, ele era um suicida de uma outra vida. E ele só precisava viver exatamente a quantidade de tempo que ele viveu. Então, o que a Odila, sua antiga mãe, olhava como se fosse algo injusto, era exatamente o que ele precisava viver, para poder completar o tempo de vida do qual ele não houvera completado, porque se suicidou numa encarnação passada. Pode passar, por gentileza. E outro caso também, para representar o caso das reencarnações compulsórias, situações como, por exemplo, às vezes, a situação da pessoa que se suicida é algo tão doloroso, e a pessoa vai passar tanto tempo em sofrimento, que às vezes a espiritualidade, como aqui no livro Memória de Suicida, no capítulo 8, veremos então homens deformados, mudos, surdos, débeis mentais, idiotas ou tardos de nascença. É um caso de vibrações somente, porque às vezes a pessoa vai sofrer tanto no plano espiritual que a misericórdia divina dá oportunidade para aquele espírito reencarne compulsoriamente num corpo que em função das vibrações do espírito, extrema perturbação, vai acabar moldando um corpo físico extremamente defeituoso, proporcional à destruição que o espírito fez consigo mesmo por ocasião do suicídio. Então, muitas vezes tem casos de anencefalia, casos de idiotia, casos os mais variados, que foram espíritos que foram formados pelas vibrações extremamente perturbadoras de espíritos suicidas,
que têm a oportunidade, a ocasião, quando respeitados e não abortados, têm a oportunidade de no carvão do corpo físico, deixarem as suas impurezas e conseguir passar menos dolorosamente pela sua encarnação, por aquele momento de dor que causou para si mesmo, através do corpo de uma criança, por vezes defeituoso, porque acabou formando o corpo defeituoso da criança porque estava espiritualmente defeituoso. Pode passar. Mas se eu conheço alguém que se suicidou, será que eu tenho que fazer? Como é que eu ajudo essa pessoa, caso eu saiba de algum caso? Pode passar. No capítulo 8, Torre de Vigia, todas as tardes, no nascer do sol, os espíritos se reúnem, como diz aqui. Se não se conservassem tão alucinados, só sobrados nos boqueirões da desesperança, todos os espíritos que estão lá no Vale dos Suicidas, monitorados pela Torre de Vigia, da funesta descrença em Deus, na qual sempre se comprazeram, perceberiam os convites à oração que todas as tardes lhes dirigimos ao cair do crepúsculo. Vejam só, além deles fazerem tudo isso pelos irmãos suicidas, todas as tardes eles oram e direcionam vibrações para todos aqueles irmãos, tentando tornar menos penoso esse processo de desgaste da energia, da vitalidade do duplo etéreo ainda conectado com o corpo físico. Por isso que muitas vezes acabam sentindo o processo de decomposição do corpo e tal, porque eles estão intimamente ligados com o corpo físico. Pode passar. Então, gostaríamos de deixar aqui para vocês o nosso mais profundo sentimento de amor e de carinho. Para que, se você estiver passando, em algum momento, por alguma situação de dor, de dificuldade, que todos nós passamos, é inerente. Nós vimos o caso da nossa irmã Diana, que passou por tantas dificuldades, pensou em desistir, pensou em deixar os filhos de lado, pensou em abandonar a própria vida, mas não desistiu. Da mesma forma eu digo a você, meu irmão, resista, seja mais forte. Tenha força, fortaleça o seu espírito, fortaleça o seu coração, porque não existe males maiores do que a nossa capacidade de suportar diante das dores que nos foram endereçadas. Então você é mais forte do que todas as dores que você está passando exatamente nesse momento. Então seja forte, aguenta firme, peça ajuda, venha, converse com Raimundo, peça força, venha no Luz de Maria, faça o que for possível para que você consiga dar a si mesmo a oportunidade de nunca desistir, de não desistir, porque Deus é mais, Deus é maior do que todas as dores que você está vivendo. Você é maior do que todas as dores que você está vivendo nesse exato momento. Então eu quero deixar aqui o meu sentimento de amor e muita solidariedade pelas dores de todos os irmãos que estão passando por depressão, por situações de dificuldade, e dizer que não existem dores que não possam ser suportadas, mas existe sim aquele que busca mais e aquele que busca menos auxílio. Busque ajuda, busque ser ajudado e se faça forte, o máximo que você puder suportar, para que você permaneça firme aqui junto conosco, que estamos junto contigo nessa mesma batalha desafiadora da encarnação que a gente vive hoje. Deus te abençoe, Deus nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Meu irmão, eu acompanhei a sua viagem. Eu quero te agradecer em nome de todos aqueles que aí momentaneamente estão vivenciando as dores que são naturais do mundo de provas e expiações. Jesus te ilumine, meu irmão. Que possamos sair daqui fortalecidos, saímos daqui esclarecidos. Que possamos todos nós, meu irmão, na sua fala, encontrar o caminho do Cristo. Como você mesmo disse, não estamos nessa encarnação sozinhos. Não estamos. Estamos, sim, amparados por amigos, pelos campos físico e pelo campo espiritual. Gostei muito da sua fala. Aquele que está passando a sua dificuldade, tenha a convicção, não está só. Que possamos, como o nosso irmão disse, dar sinais das nossas dificuldades, que os amigos irão aparecer.
Eu achei muito, muito interessante e comovente a sua fala. O Luiz Maria te agradece, assim como os companheiros que aqui estão e outros que verão esse vídeo posteriormente. Então, Amém, meu querido. Eu que agradeço a oportunidade. Peço a Deus que abençoe a todos nós, porque saindo daqui, desligando esse aparelho aqui, esse vídeo, a gente vai para nossas casas, né? Nós vamos vivenciar as dificuldades, os desafios. E é ali que Deus vai estar esperando de nós a força e a resignação necessária para que a gente se faça firme ali ao lado de Deus na resignação e na certeza de que não existe nada que vá acontecer, que aconteça, que aconteceu na nossa vida que não tivesse sido para um propósito mais útil, para um propósito de construção, para um propósito de edificação. É isso, mano querido. tá certo, tá certo. Eu ficaria mais uma hora aqui, mas o tempo nos chama. Temos aqui alguns comentários. Olha, Soninha, obrigado, Soninha. Um beijo no teu coração, minha amiga querida. Tá certo. Então, vamos agradecer esse momento. Como você muito bem colocou, o trabalho nosso de renovação, ele não acaba aqui, ele continua. Então, eu te convido, meu irmão, a fazer a prece de agradecimento do nosso trabalho dessa noite. Pode ser? Com certeza. Então, vamos lá. Cristo amado Jesus, irmãos espirituais, amigos queridos, que nos envolvem e que nos dão as mãos e os braços. Os momentos em que passamos pelas dificuldades que passamos. Nos ajudem, meus irmãos, nos fortaleçam, nos ajudem para que sejamos cada vez mais fortes e fortificados diante das dificuldades e das dores desse mundo. E que nunca, Senhor, pensemos em desistir das dores, desistir das provações que estejamos vivendo. Que sempre possamos levantar os nossos olhos e colocar o nosso coração ao horizonte e lembrar que todas as vezes, ao nascer e ao pôr do sol, existe Deus ali no horizonte, olhando os nossos corações, nos acompanhando diante das nossas dores e dizendo: força, meu filho, força, minha filha. Porque apesar das dores, eu estou aqui do teu lado, te amparando e cuidando de ti, mesmo que tu não vejas. Mas eu cuido de ti, porque eu te amo. Eu te amo de uma forma que tu não podes entender. Peço, Senhor Jesus, que tu cuides e abençoe de todos os irmãos do Lourdes Maria, do Raimundo, todos os companheiros que assistiram esta apresentação e os que ainda vão assistir. Que nos dê força a todos para que possamos honrar a vida, assim como todos aqueles espíritos que prepararam a nossa encarnação, cuidaram de todo o nosso projeto reencarnatório e cuidaram de toda a nossa encarnação, nos protegendo, nossos espíritos familiares, nossos anjos de guarda, que possamos honrar a vida, tanto quanto esses irmãos depositam expectativas e as melhores expectativas em nós. Muito obrigado. Damos por encerrada a atividade da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite. Boa noite, irmão querido.